Graças a Deus, amados, bom demais. Nos reunimos novamente, mais uma reunião do presbitério, dos pastores, presbíteros, diáconos que compõem conselhos nas suas congregações locais e as nossas esposas. Então, muito bom, é sempre um tempo de unidade, de nos reencontrarmos com aqueles nossos companheiros de jornada que nós não nos vemos no dia a dia, semanalmente, mas aqui estamos, pelo menos uma vez por mês, para cumprirmos aquilo que nós cremos ser a base, o fundamento desse ministério, que é a unidade e a comunhão. Como parte da escola de pastores, que integra as reuniões de presbitério, hoje, dando continuidade a esses 9 subtemas que estão dentro do tema anual do Ministério Sal da Terra, da palavra profética, que todos os anos Deus nos dá. Hoje nós vamos estudar sobre os dons do Espírito. E você que está aí com a sua apostila, quero te convidar que você abra na página de número 27. Caso você não tenha ainda recebido a sua apostila, então, caso você não tenha vindo na última reunião de pastores do presbitério aqui, e você não tenha ainda recebido uma dessas apostilas, você pode agora solicitar uma. Mas, se você já recebeu uma e não trouxe, aí você precisa procurar o pessoal que está lá no hall e adquirir uma para você. Então, se você já recebeu, você recebeu uma gratuitamente, mas a partir da segunda há um custo, da qual você tem que pagar para adquirir. E caso você já tenha recebido a sua, está com a sua, mas você também quer adquirir outras dessas apostilas para a sua congregação, talvez você queira distribuir aos líderes da sua congregação, você quer fazer estudos desse tema na localidade, na congregação, na cidade que você faz parte, você também pode, a sua congregação, os seus líderes podem adquirir essa apostila e terem consigo lá na localidade. Essa apostila tem um custo de R$10, se eu não me engano, é isso, né? De R$10, né, Léo? Então, se você querer adquirir uma, 2, 5, 10 e distribuir para a sua liderança, você pode fazer isso também. Bem, os dons do Espírito Santo, apostila, página 27. Os dons do Espírito Santo sempre é um tema interessante de estudarmos e de aprendermos mais, porque parece haver entendimentos diferentes entre vários grupos cristãos a respeito desse tema. A nossa escola, no ano todo, assim como a palavra profética para 2015, o ministério, tem como versículo base, Atos, capítulo 1, verso 8, que diz: recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Esse contexto todos nós conhecemos, foi uma orientação que os discípulos receberam para que eles continuassem em Jerusalém, que eles não se dispersassem, porque Deus derramaria sobre eles o Espírito Santo de Deus, que eventualmente acontece. O derramar do Espírito Santo está registrado em Atos capítulo 2,
como cumprimento da profecia do profeta Joel, também no capítulo 2, mas no verso 28. Então Deus cumpre naquele instante, naquele momento, a promessa que Ele havia feito lá anteriormente, profetizado pelo profeta Joel, que todos receberiam o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria disponibilizado a todos aqueles que tivessem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, a habitação do próprio Deus através do Espírito Santo em nós, Deus nos capacita também a recebermos os dons espirituais. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 a 16, você pode acompanhar aí ou na sua Bíblia ou na própria apostila. A apostila simplesmente está copiado aquilo que está na Bíblia, mas o texto fala o seguinte: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito Santo não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras sagradas: quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então nós já entendemos e partimos do pressuposto que apenas os nascidos de novo podem receber da parte de Deus os dons espirituais. Não há de forma alguma a possibilidade de alguma pessoa que não nasceu de novo, que não teve o encontro pessoal com Jesus Cristo, que não tem a habitação do Espírito Santo em si, pode receber o Espírito Santo. Então, primeiro, apenas os nascidos de novo, aqueles que têm em si a habitação do Espírito Santo, podem receber o Espírito Santo. Então nós não podemos nesse momento confundirmos habilidades naturais, talentos naturais que as pessoas possuem com os dons do Espírito. Os dons espirituais que o Espírito Santo derrama, nos agracia, nos concede, nos disponibiliza, só para aqueles que nasceram de novo. Amém? Todos recebemos dons espirituais. Então, passado a premissa que todos nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo habitando em nós, isso quer dizer que todos nós temos dons.
todos nós temos dons espirituais, assim como todos que nasceram de novo possuem dons espirituais. Precisamos saber e precisamos discernir em Deus quais são esses dons. Quais foram os dons que Deus agraciou a sua vida? 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 11, dessa vez na página 28 da sua apostila, fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. A tradução, o entendimento do contexto de gentio naquela época, eram os povos que não faziam parte do povo de Deus. Gentio era todo aquele que não fazia parte do povo de Deus. Tinha um povo de Deus e os demais eram gentios que não conheciam ao Deus verdadeiro. Então o texto está dizendo que que as pessoas, antes de conhecer a Deus, eram ignorantes acerca dos dons espirituais, ou seja, desconhecia os dons espirituais. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz: Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus derramou dos seus dons sobre nós, e cada um desses dons foram derramados sobre nós para que fosse útil de alguma forma à igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando a instituição, mas estou falando as pessoas e aqueles que estão à sua volta, que devem ser abençoados, beneficiados por nós. Então, apenas os salvos, apenas os nascidos de novo, apenas os filhos, apenas os da família de Deus podem receber e operar nos dons espirituais. Uma vez então que nós fomos salvos, uma vez nós fazemos parte da família, todos nós recebemos dons, e todos nós recebemos dons diversos. Nem todos nós recebemos dons iguais. Cada um de nós recebeu de Deus os dons que a Ele aprouve. Ele escolheu cada um de nós para derramar dons diferentes, de forma que todo o corpo tivesse todos os dons. Ninguém tem todos os dons, mas todos temos dons. Então o apóstolo Paulo, escrevendo
cita vários dons, cita várias diversidades de operações, mas sempre dizendo que é o mesmo Deus quem deu, mas dizendo que é o mesmo Espírito que concedeu. Então, o mesmo Deus, o Deus único, o mesmo Espírito Santo, o Espírito Santo único, derramou cada dom sobre nós, com a razão e o objetivo que ele fosse útil para alguma coisa. Então, amados, os nossos dons, ou melhor dizendo, os dons que recebemos de Deus, não deveriam ser apenas para o nosso próprio usufruto. Os dons que Deus nos concedeu, os dons que Deus deu a nós, a vocês, não é para o seu próprio uso, não é para o seu próprio benefício. Deus deu para que você os usasse para cumprir os objetivos de cada um deles. Cumprir o objetivo dos dons e cumprir também o objetivo pelos quais os dons foram derramados sobre a sua vida, de forma que alguns, que muitos fossem abençoados por eles. Então, em nome de Jesus, se há algum dom na sua vida, que eu creio que há, como nós estamos falando que há, eles não são para você. Eles são para a igreja. Eles são para as pessoas. Não importa quais são, eles não foram dados e nem concedidos para que você os use, achando que são seus, achando que há algo de especial na sua vida em relação ao outro, porque não há, e que eles fossem dados da mesma forma que você recebeu, gratuitamente. Então os dons foram derramados sobre nós gratuitamente, e da mesma forma nós temos que operá-los e manifestá-los aos outros gratuitamente. Infelizmente, muitas pessoas vendendo os seus dons, muitas pessoas sendo pessoalmente beneficiados pela venda dos seus dons, aquilo que Deus deu gratuitamente, que nós também deveríamos manifestá-los gratuitamente, nós acabamos usando desses dons para benefício próprio e pessoal. Em Romanos capítulo 2, versos 4 e 8, ainda na sua página 28, fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Todos os nascidos de novo, os que têm em si a habitação do Espírito Santo, receberam dons espirituais para cumprirem a sua vocação. Então vamos entender isso um pouco melhor. Deus nos vocacionou. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Ele decidiu nos vocacionar. Deus nos vocacionou e nos chamou, cada um de nós recebemos o chamado da parte de Deus, segundo a vocação que Ele nos deu, e nos deu dons espirituais, para que esse chamado e essa vocação fosse trazido à prática e à materialização. Certo? Você é um homem ou mulher vocacionado da parte de Deus. Você é um homem ou mulher que receberam da parte de Deus um chamado.
Agora Deus derrama dons na sua vida de forma que você cumpra a sua vocação. É simples assim. Não precisamos complicar demais. Não precisamos elaborar demais. Não precisamos ficar aí floreando demais. É prático. Deus é prático. Chamou, vocacionou, e para que você cumpra a sua vocação com eficácia, Ele derramou na sua vida dons espirituais. Então, os dons espirituais das quais nós recebemos, eles foram para cumprir a vocação de Deus na minha vida, cumprir a vocação de Deus na sua vida, para que a minha vida, a sua vida, nossa existência, seja cumprido de acordo pela qual Ele nos chamou. Toda boa obra que Deus nos chamou a fazer, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8, 9, 10, ele fala a respeito disso, que Deus nos chamou pela graça, Deus nos salvou pela graça, mediante a fé, para as boas obras que antemão Ele nos chamou a andarmos nela, ou andarmos nelas. Então, as boas obras, segundo o chamado e a vocação que cada um de nós recebemos, então agora nós somos capacitados por Deus para as boas obras. Posso ouvir um amém? Está todo mundo aí ainda? Certeza? Olha. Atos capítulo 11, também na apostila, no finalzinho da sua apostila, na página 28, fala assim: Ficou boa essa, Kelly? Quer que tirar outra? Não, ficou boa? Nossa. Tem que vir fazer pose. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também em todos nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, amados, isso não é para alguns, isso é para todos. Isso não existe pessoas especiais, Deus não faz acepção de pessoas. Logo, Deus derramou sobre você o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro, sobre Paulo, João, Tiago e todos os homens e mulheres da história, os nossos heróis da fé, receberam o mesmo Espírito Santo que nós recebemos. O que nós precisamos entender é que nós devemos cumprir a nossa vocação com esses dons que Deus nos deu. Se você não tem operado nos dons espirituais, é porque você não tem buscado, é porque você tem negligenciado, é porque você tem, assim como os gentios, ignoravam, desconheciam os dons do Espírito. Deus, na página 29, bem em cima aí, Deus concede dons espirituais de acordo com a sua vontade e graça. Muito importante isso. O que isso quer dizer? Deus concede dons espirituais de acordo com a vontade dEle. Não é a minha, não é a sua. Deus me deu um dom, não adianta eu ficar chateado porque eu queria ter recebido outro dom. Não adianta eu achar ruim porque o meu irmão ou minha irmã opera em dons diferentes e eu não. Isso vai gerar nas nossas vidas apenas frustração. Não adianta ficarmos com outros dons dos quais Deus não nos concedeu, mas Ele derramou os dons segundo a sua vontade. É a vontade de Deus quem determinou
quais dons cada um de nós receberemos. E além disso, além da vontade dele, foi por graça. Os dons derramados sobre as nossas vidas não é por mérito, não é porque nós fomos na nossa jornada caminhando e recebendo dele promoções, novas patentes, novas divisas, e com isso Deus foi dando um upgrade nos nossos dons. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Deus concede dons de acordo com a vontade dele. Quais são os seus? Se nós entendemos e cremos que somos parte de um mesmo corpo, um corpo apenas, cujo cabeça é Cristo, então, nós somos parte, nós somos membros uns dos outros. Cada um desses membros possuem funções específicas e distintas nesse corpo. Então, somos membros uns dos outros. Dentro ou nesse corpo não há dons que podemos dizer serem superiores a outros. Não há nesse corpo membros que são superiores a outros. Todos somos membros e todos recebemos dons. Não há membro e não há corpo que é mais ou menos excelente que qualquer outro. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que buscar os melhores dons, Ele está falando, amados, que nós temos que buscar os dons que Deus nos deu, e não os dons que nós queríamos ter. Porque às vezes a gente acha bonito algumas pessoas, né? Não, olha lá, tanto que essa pessoa é sediada, e daqui a pouco nós vamos ver daqui a pouco, a respeito de que operarmos nos dons não significa necessariamente que nós estamos cheios de Deus. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Romanos, está citado aqui na apostila, Romanos 12, na primeira parte do verso 6, fala assim: temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Está registrado em Romanos capítulo 12, na primeira parte do verso 6. E em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, fala: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus deu dons para que ele fosse cumprido para a sua utilidade, para o seu objetivo. E Deus concedeu tais dons segundo a sua vontade e graça que nós recebemos. Despertar e buscar. Devemos buscar e despertar os dons espirituais que recebemos. Então, na verdade, amados, nós não vamos buscar os dons simplesmente, de forma genérica. Nós vamos buscar e despertar os dons que nós já recebemos. Então, nós recebemos tais dons, são esses dons que nós precisamos descobrir, buscar e despertar em nós, e claro, operarmos neles. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 1, dos versos 6 e 7, fala assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, amados, possivelmente, não é uma afirmação, é uma possibilidade, possivelmente, há dons nas nossas vidas que precisam ser despertados, que precisam ser descobertos. Nós devemos procurar e buscar esses dons nas nossas vidas.
Você já conhece todos os dons que você tem? Você já opera e pratica todos os dons espirituais que Deus te deu? Esse é o cara, hein? Obrigado, viu? Já ouvi falar. Então nós precisamos, amados, em nome de Jesus, conhecer, buscar e despertar os dons que há em nós. Ou nós corremos o risco de passar, de caminhar na nossa jornada sem saber deles. 1 Coríntios 12, 27 a 30 também, na sua apostila, fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O melhor dom que existe é o dom que Deus te deu. Amém? É o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu. Em algumas versões, a passagem registrada lá em Timóteo, que nós lemos agora mesmo, fala que para que nós não negligenciemos os dons que Deus nos deu. Tem muitas pessoas negligenciando os dons. E os dons nas nossas vidas, amados, são preciosos. São ações diretas, dádivas de Deus. Em Tiago, capítulo 1, fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, é lá do alto, de Deus. Amém? E Deus, que não há sombra de variação e nem de mudança. No item 4 da sua apostila, no finalzinho da página 29, dom espiritual ou unção? Quando buscamos uma definição e conceito para dons espirituais, não podemos nos ater apenas àquilo que se convencionou definir na língua portuguesa para compreendermos o seu significado. O significado de dom, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é dom, dádiva, presente, dote natural, talento, prenda, aptidão, faculdade, capacidade, habilidade espiritual para, bem espiritual, proporcionado por Deus, graça. Mas segundo o dicionário bíblico, dom significa, no original grego, carisma, que vem da raiz caris, que significa dom, graça, dádiva e favor. Então, os dons espirituais nas nossas vidas significa graça, dádiva e favor. Aí que agora
as coisas vão ficando um pouco mais complexas, porque são em momentos iguais a esse que nós vamos falar agora, que há muita confusão. E nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, se aquilo que as pessoas estão operando, elas estão operando basicamente no dom agraciado ou não são de Deus nas nossas vidas. Primeiro, os dons de Deus em nossas vidas são irrevogáveis, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, segundo Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, registrou no capítulo 11, no verso 29. Os dons de Deus na minha e na sua vida são irrevogáveis. Uma vez que Deus nos concedeu esses dons permanecerão conosco. Ainda na apostila, unção, segundo o dicionário, cerimônia que consiste em aplicar óleo numa pessoa para sagrá-la ou conferir-lhe certas graças. A definição de unção, segundo o dicionário bíblico, diz: vem do substantivo crisma, daí vem o verbo crio, e o adjetivo Christos, que significa ungido. Pessoas que foram ungidas para exercer certa função. No hebraico, o termo é o Meshia, ou seja, Messias, aplicado a Cristo. Na Bíblia pode ser entendida de modo espiritual ou literal, com a aplicação do azeite ou óleo sobre alguém ou sobre algum objeto. A unção com óleo é o ato de derramar o óleo sobre alguém ou sobre algum objeto, com o sentido de torná-lo sagrado ou consagrado a Deus. O que é ungido? Diz reis e bispos que recebem a sagração, ordenado, sagrado, santo, aquele que foi ungido, ungido de Deus, ungido do Senhor, rei ou eclesiástico que recebeu unção sagrada. E por que nós decidimos colocar todos esses significados e essas definições, esses conceitos na apostila? Para que nós entendamos que o fato de operarmos e manifestarmos os dons espirituais não significa que nós estamos fazendo-os segundo a unção de Deus. Não é porque nós realizamos, fazemos, operamos, não é porque nós vemos outras pessoas realizarem milagres, curas, serem isto ou serem aquilo, que essas pessoas estão, na verdade, cheias da presença de Deus. Então, dom e unção não são necessariamente a mesma coisa. Nós podemos perceber, nós podemos andar, nós podemos ver outros andarem, manifestando, praticando os dons espirituais de Deus, sem estarem ungidos por Deus. Dom e unção têm que andar juntos. Dom e unção são duas coisas das quais nós devemos andar ao mesmo tempo, porque a unção é a ação capacitadora de Deus. A unção, na sua página 30, bem ao final dela, é a ação capacitadora de Deus para o exercício do dom espiritual. Isso é um grande perigo para as nossas vidas. Porque o que acontece é que muitos receberam dons espirituais, porque nós falamos disso, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo receberam dons.
E as pessoas continuam operando os dons, mas não necessariamente mais segundo a unção de Deus. Tem muitas pessoas vivendo os mais sujos pecados e mesmo assim manifestando e operando dons espirituais. Não basta apenas a operação dos dons espirituais se você não estamos cheios da unção de Deus. O que acontece muitas vezes é que cheios do dom e da unção, e Deus nos usa não simplesmente por nós, porque nós somos apenas vasos, mas Deus nos usa segundo o dom que é do Espírito Santo. E à medida que nós somos usados por Deus, conforme esses dons, e começamos a nos distanciar um pouco de Deus, da sua unção, e percebemos que mesmo longe de Deus, mesmo cometendo coisas que não deveríamos cometer, mesmo tendo a prática que não deveríamos ter, mesmo continuando a fazer coisas que não deveríamos fazer, mesmo assim continuamos ainda operando dons espirituais. E nós começamos a pensar da seguinte forma: olha, então isso que eu estou fazendo não deve ser tão ruim assim, porque eu continuo ensinando, eu continuo exortando, eu continuo falando em línguas, eu continuo sendo usado por Deus no ensino, na palavra, na ciência, na cura. Isso nos engana. Então nós vemos, estou falando de nós, mas estou falando também de outras pessoas, das quais a gente vê, e essas pessoas começam a se distanciar de Deus, mas continuam ainda tendo dons espirituais, porque os dons são irrevogáveis. Os dons de Deus nas nossas vidas, eles são apenas a folhagem. As pessoas serão atraídas a Deus pelos dons que Deus nos deu, para cumprir a nossa vocação e chamamento. Mas o que vai fazer a diferença na vida das pessoas não é simplesmente os dons. O que fará a diferença na vida das pessoas é o fruto da qual esse dom vai produzir. E esses frutos serão produzidos adequadamente com essa combinação de dom e unção. Então, unção é a ação capacitadora de Deus naquele determinado dom. Em 1 Samuel fala a respeito de... está na sua apostila, nós não vamos ler, mas fala a respeito de unção. Depois 1 Reis também fala a questão de unção. E a terceira versículo bíblico está lá em Lucas capítulo 4, idem, fala de unção, segundo o conceito que nós compartilhamos. Página 31. Os dons são os instrumentos usados por Deus para conceber os frutos, ou seja, para cumprir o objetivo pelo qual ele foi concedido. São as folhagens das árvores que atraem. A unção é a ação direta de Deus para a manifestação do sobrenatural. É o fruto que vai além da expressão do dom, que permanece e reverbera na eternidade. Amém, amados? Unção, olha a diferença. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos dos instrumentos usados por Deus para conceber os frutos, ou seja, para cumprir o objetivo pelo qual ele foi concedido, para que ele seja útil, como nós lemos. São as folhagens das árvores que atraem.
É ação direta, agora eu estou combinando dom com unção. É ação direta de Deus para manifestação do sobrenatural. É o fruto que vai além da expressão do dom, que permanece e reverbera na eternidade. Precisamos carregar o dom irrevogável com a unção de Deus, que é fruto de uma busca incessante de Deus. O dom, Deus já deu. Pronto. Agora a unção, ela vai depender da busca individual de cada um de nós, por santidade, por conhecimento, por intimidade, por busca, oração, leitura da palavra. Então, em nome de Jesus, não confunda, não se limite, não se acomode nos dons. Quando Jesus estava caminhando e viu aquela figueira, e foi se alimentar dela, ele foi atraído pelas folhagens. Então ele foi atraído pela figueira, ele foi atraído pelas folhagens daquela figueira, e quando chegou próximo dela, para se alimentar dela, não havia figo, não havia fruto. E Jesus a amaldiçoou. Então, os dons nas nossas vidas são as folhagens que atraem para cumprir o objetivo do qual ela foi concedido. Mas é o fruto que deve permanecer. E é o fruto do qual nós só somos capazes de produzi-lo segundo a unção de Deus nas nossas vidas. Amém? Conclusão. Obrigado aí, irmãos. Tem uma turma pentecostal ali, né? Cadê o Luiz Elias? Já foi embora? Ele só veio na lista de presença? O senhor coordenador, dá um cheio, senhor coordenador. Não tem condição. Só veio tomar lanche. Muito. Conclusão: todos que nasceram de novo estão aptos a receber os dons de Deus, que nos orienta a buscarmos os melhores dons. Os dons são dados para que a vocação e chamado de Deus se cumpram. Isso é o resumo do que nós falamos, gente. As pessoas podem ter muitos dons, mas não necessariamente unção. Unção é a consequência de intimidade, busca, santidade, cumprimento do chamado, desígnio e comissão de Deus. Amém? Deus abençoe.